Olá a todos, meu nome é Nilson Araújo. Hoje daremos início à nossa terceira aula de eletromagnetismo. Na aula passada vimos como calcular um campo magnético sobre uma carga, em volta de uma carga, que nós usamos a fórmula intensidade do campo magnético é igual a força dividido pelo valor dessa carga, Q, vezes a velocidade dessa carga, vezes o seno do ângulo entre o campo magnético e a velocidade, né, dessa carga. Enfim, através dessa fórmula nós conseguimos calcular o valor da intensidade magnética. E nós até fizemos a aplicação da fórmula. Na aula de hoje, nós iremos calcular essa intensidade do campo magnético sobre um fio longo e reto. Aqui, ó, um fio longo e reto. E nós queremos calcular o campo magnético a uma distância R desse fio. E nesse fio está passando uma corrente elétrica I. Logo, a fórmula para calcular essa intensidade do campo magnético é igual à letra grega mu vezes a corrente I, que é dada em ampere, dividido por 2 vezes π, vezes o raio, que é dado em metros. E nós conseguimos calcular a intensidade do campo magnético. Lembrando que a letra grega mu é uma constante, uma permeabilidade do vácuo, que é igual a 4π vezes 10 a menos 7. Além disso, caso nós queiramos ver o sentido do campo magnético, nós podemos usar a conhecida como regra da mão direita. O que a gente faz para aplicar a regra da mão direita? Nós, com o polegar, apontamos o sentido da corrente, e a forma giratória aqui, ó, dos dedos indica o sentido do campo magnético, ó, girando aqui no sentido anti-horário. Ok, a aplicação da fórmula temos aqui abaixo. Um fio é percorrido por uma corrente de 1 ampere. Qual o campo magnético em P situado perpendicularmente a 0,20 metros? Então, nós temos aqui, ó, a corrente é 0,20 metros, dividido por 2π. O raio é 0,20 metros, a corrente é 1 ampere. Né? Bem, mera aplicação de fórmula. Nós substituímos os valores na fórmula e nós iremos achar a intensidade do campo magnético igual a 5,10 a menos 6 Tesla. Ok? Essa é a forma de nós calcularmos a intensidade do campo magnético num fio longo e reto. Agora, nos casos em que esse fio não é tão longo, nós temos um comprimento limitado, existe uma outra forma que baseia-se na força que está sendo exercida no local, ok? Da intensidade do campo magnético, a força, e dividida aqui, ó, pela corrente, pelo comprimento do fio e pelo ângulo formado, ok? Então, nós temos aqui um exercício para a gente ter entendimento dessa fórmula. Aqui a figura só foi colocada aqui um ímã só para a gente entender que aqui existe um campo magnético, submetido sobre um campo magnético. Vamos aqui para o exercício. Um condutor retilíneo em uma corrente elétrica de 2 amperes, ao ser imerso em um campo magnético uniforme de intensidade B igual a 0,002 Tesla, qual a força magnética no trecho deste condutor de comprimento L igual a 20 centímetros nos seguintes casos? Vamos logo aqui para o item B, ok? Depois a gente faz o item A. Então, por enquanto, a mera aplicação de fórmula. Para os casos onde o ângulo formado entre o campo magnético e a corrente é reto, isto é, 90 graus. Essa é a condição em que há a maior intensidade do campo magnético e a maior força. Isto é, esse ângulo formado aqui, ó, entre campo magnético e a velocidade, né? O sentido que está sendo feito pela corrente elétrica, né? Que é a velocidade. Bem, esse ângulo aqui, o seno desse ângulo, vou voltar aqui para o exercício, justamente isso. Ó. Aqui no caso, ó, o campo magnético está nesse sentido. E a corrente nesse. Então, há 90 graus entre a corrente e o campo magnético. Logo, é seno de 90 graus. Onde está seno do ângulo, a gente só bota seno de 90 graus. Pela matemática, a gente sabe que seno de 90 graus é 1. Ok. Então, mera aplicação de fórmula.
no caso aqui, exercício está querendo saber o valor da força. É F que estou querendo saber. Onde está B, eu botei valor da intensidade do campo magnético, que é 0,002. Onde está a corrente, eu coloquei 2 amperes. Onde está L, que é o comprimento do fio, lembrando que eu tenho que converter para metros. O problema me deu em centímetros, eu converto para metro. E finalmente o seno de 90 graus, que eu sei que é 1, eu resolvendo isso aqui, nós iremos achar a força de 5,10 a menos 6 Tesla. Ok? Assim achamos o valor do item B. Aqui o item A, ele diz que o ângulo formado entre o campo magnético e a corrente é igual a zero. Nesse caso aqui, olha só, campo magnético está assim na horizontal, mas o fio também está posicionado na horizontal. E a corrente, ó, mesmo ângulo, ó, 0 graus entre a intensidade do campo magnético e a corrente elétrica. Ora, se é 0 graus, nesse caso a força exercida pelo campo é zero, ok? Ok? Fazendo isso, nem precisa fazer conta. A força exercida pelo campo é zero, porque o seno de 0 graus é zero. Colocando na fórmula, a gente vai achar valor igual do campo igual a zero. Próximo item. É o campo magnético em uma espiral. Além de ter um fio, mas agora temos a espiral. Deixa eu botar aqui a espiral maior para vocês visualizarem. Olha só, espiral, um fio, faz uma volta, retorna pelo outro lado, ok? Isso é uma espiral. Está aqui novamente a espiral. Para a gente calcular a intensidade do campo magnético, aqui ó, no centro da espiral, eu quero saber qual a intensidade aqui no centro da espiral. Como é que a gente usa para calcular isso? É a fórmula intensidade do campo magnético é igual a letra grega mu vezes a corrente dividido por 2R, onde R é a distância que vai da espiral até o centro aqui, ok? É mera aplicação de fórmula. Mas antes de aplicar a fórmula, só vou lembrar aqui para vocês, aqui ó, regra da mão direita pode também ser aplicada. Normalmente aqui, se eu quiser saber qual o sentido do campo elétrico, o que a gente faz? Ó? Se eu sei que a corrente está nesse sentido, ó, pega o seu polegar da mão direita, aponta aqui para o sentido, e o sentido do campo magnético é assim, ó, sentido aqui anti-horário. Tanto é, olha só, tá vendo esses pontinhos aqui? É indicando indicação de uma seta. É como se estivesse saindo uma seta da nossa tela. E faz o giro e a seta vai entrar. Isso aqui é como se fosse a pena da nossa flecha. É uma flecha, né? A ponta da nossa flecha saindo da tela. E a pena da nossa flecha aqui, ó, entrando na nossa tela. Então, a flecha sai da tela e a flecha entra na nossa tela. É justamente esse sentido aqui, ó, dos nossos dedos. Então, nós conseguimos indicar o sentido do campo magnético, ok? Aqui eu vou mostrar agora aqui a aplicação de um exercício aqui para a gente usar essa fórmula para espiral. Ó. Uma corrente de 1 ampere circula em uma espiral de 0,5 metros e pergunta qual o valor do campo elétrico no centro da espiral. É a aplicação da fórmula, que é a fórmula onde está a letra grega, eu coloco aqui o valor, né, da permissividade do vácuo, 4π vezes 10 a menos 7, que é uma constante, vezes 1 ampere, onde está aí, eu coloco 1 ampere, dividido por 2, que é da fórmula, vezes 0,5 metros, que é o raio. Fazendo as contas, vou achar a intensidade do campo magnético no centro da espiral igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla. Ok? Isso aí é para uma espiral. Agora imagine que seja várias espirais. Olha o nosso exemplo aqui. Ó. São várias espirais. Ok? Basta, para a gente calcular a intensidade do campo elétrico, a fórmula é a mesma. A única coisa que muda, a gente acrescenta a letra N, isto é, a quantidade de espirais. Ok? É a mesma fórmula de uma espiral só, vezes a letra N. A gente vai achar se é uma espiral, 1. Se é 2 espirais, o N valor de 2 é N. Se for 3 espirais, é 3. E por aí vai. A gente consegue calcular a intensidade do campo magnético para várias espirais. Tá, isso aí é chamado de bobina chata, tá? É porque não tem nada dentro aqui da bobina.
Então a gente chama essa bobina de bobina chata ou bobina plana. Quando tem alguma coisa dentro, né, a gente chama de solenoide. Olha só, tem um ferrite, né, tem um material ferromagnético aqui, ó, dentro da nossas espirais. Isso aí aumenta bastante o campo magnético gerado. Se a gente quisesse calcular então o campo magnético aqui dentro da espiral aqui, ó, dentro aqui do ferrite aqui, nós usamos essa fórmula aqui, ó. Intensidade do campo magnético é igual a letra grega vezes a quantidade de espiras, letra N, vezes a corrente, que é dada em ampere, dividido pelo comprimento aqui do material de dentro, né, do ferrite, né, aliás, o material ferromagnético, ok? Que é representado pela letra L, que é o comprimento desse material. Aqui, a outra coisa, olha só. As linhas saem do norte em direção ao sul da bobina. Olha só, a corrente está entrando aqui, ó, não está entrando aqui? Então, esse é o norte, o sul do outro lado. Ó. A corrente entrando aqui é justamente onde está o norte da nossa bobina, tá ok? Da onde está saindo ó, o fluxo de indução magnética. É importante a gente memorizar isso. Onde a corrente está entrando é o norte aqui da bobina, ok? Saindo fluxo de indução magnética, ok? Agora vamos aqui nós calcular aqui a nossa intensidade do campo magnético na aplicação de fórmula. Onde está a letra U grega, eu coloco 4π10⁻⁷. Onde está N, eu coloco a quantidade de espiras, que são 5.000 espiras. Onde está I, que é a corrente, é 0,2 ampere. Onde está L, é o comprimento, que é 1 metro. E fazendo a nossa conta, nós iremos achar o valor de 4π vezes 10⁻⁴ Tesla. Ok? Por último, nós iremos aprender a calcular campo magnético em toroide. Toroide é a forma de nós enrolarmos num material aqui, ó, circular, ok? Material magnético, para aumentar a intensidade do campo magnético, né? Eu enrolo a bobina dessa forma. Ó, o campo magnético fica retido na sua estrutura com maior rendimento e menor possibilidade de interferência nos dispositivos próximos. Ok? A aplicação é na fabricação de indutores de elevada indutância e transformadores. Ok, a aplicação da fórmula para a gente calcular a intensidade do campo magnético no centro da toroide é igual a letra grega mu, vezes a quantidade de espiras, vezes a corrente elétrica, dividido por 2π, vezes o raio aqui da toroide. Eu não vou estar botando um exemplo prático, mas é mera aplicação de fórmula. Um grande abraço a todos. Está finalizada a nossa terceira videoaula. Um grande abraço.